Adoras. Então, bom, quem viveu esses 28 minutos de tensão conosco, né, entendeu o que significa ter acesso à informação de cuidados paliativos no nosso país. É um desafio. Mas com um pouquinho de paciência, a gente precisa juntar duas grandes qualidades humanas: paciência com persistência. E a gente, se consegue fazer isso durante pelo menos. Até que foi rápido, né? 28 minutos, podia ter sido anos, que é muitas vezes o que as pessoas esperam para alcançar a informação de cuidados paliativos correta. Então, a gente até que alcançou uma velocidade bastante interessante nesses minutos. Então, o propósito do nosso encontro, né, do Outubro Vivo, foi criada uma campanha que nasceu na Casa do Cuidar, a Casa Cuidar que habita aqui em minha cabeça, né? Meu hemisfério direito, que está conectado com todos esses hemisférios direitos maravilhosos, dessas pessoas incríveis que estão com a gente. Essa campanha foi criada com o propósito de trazer a conscientização assim, integrada do Outubro Vivo, do Outubro Rosa, com o Outubro Mês de Cuidados Paliativos. Então, a gente vai integrar a conscientização da importância de trazer à vista de todos quem de fato está vivo, quem de fato contém esperança, quem de fato se relaciona com a vida na sua integralidade, quem vai se relacionar com uma cura para além da dimensão biológica. Então, o Outubro Vivo traz essa oportunidade de entrar em contato com os conceitos fundamentais de cuidados paliativos, e a gente, ao longo desse mês, vai ter a oportunidade de oferecer para as pessoas que recebem nosso trabalho, né? Porque eu, como médica, a Cristiane Prade aqui, que vai estar comigo hoje, que está comigo a vida, né? Vida inteira aqui no trabalho da Casa do Cuidar, nós, como profissionais, estamos nesse mundo para oferecer nosso trabalho para essas pessoas. Nós não praticamos cuidados paliativos para que a gente se satisfaça com o nosso trabalho e diga, nós, como somos pessoas legais, inteligentes e espertinhas, e fazemos cuidados paliativos. Não, a gente faz porque nós temos para quem oferecer. E que bom que tem pessoas que acreditam que a gente possa mudar a vida delas para melhor com o que a gente sabe e o que a gente ensina. Nada mais justo, coerente, sincrônico e realmente adequado para esse momento do que começar a campanha dando uma aula para os pacientes, para as pessoas que têm doenças que ameaçam a continuidade da vida. Então, hoje a gente vai começar a campanha com uma aula de cuidados paliativos, que é o contrário do que a maioria das pessoas pensa, que é um conteúdo voltado para a morte, né? Que a gente vai cuidar da morte das pessoas, que a gente vai apressar a morte delas. Deus me livre de cuidados paliativos. Quando você fala Deus me livre de cuidados paliativos, você está dizendo Deus me livre de viver uma vida que vale a pena viver. Porque quando você escolhe cuidado paliativo, você não está abrindo mão do seu tratamento, da doença que te abate. Você vai continuar nesse trajeto do tratamento da doença que te abate, mas você vai retomar o poder sobre a sua vida através do alívio do seu sofrimento. Porque o que destrói a gente não é a doença, o que destrói a gente é o sofrimento que ela causa, é a consequência dos tratamentos que muitas vezes são necessários, a gente não tem como dizer que não sejam necessários. Nós não trazemos nenhuma apologia do abandone o tratamento e faça cuidados paliativos, porque quem pensa assim está pensando errado. E o nosso propósito dentro deste caminho desse mês aqui, de outubro, é trazer uma informação qualificada, uma informação real do que significa receber cuidados paliativos durante o processo de adoecimento de uma enfermidade que ameaça a continuidade da sua vida. Então, eu sou Ana Cláudia Arantes, eu sou médica, e junto com a Cristiane Prade, que está aqui, mas está lá longe, lá em Londres. É mágico esse mundo da internet, porque a gente está aqui todos ao mesmo tempo, em lugares muito diferentes, em horários muito diferentes, né? A Cris já está anoitecendo o dia dela lá. Ela está à frente da realidade, literalmente, né? Porque ela já passou pelas 4:30 da tarde, já passou há muito tempo na vida dela, mas nesse momento a gente se encontra. Eu num tempo, vocês em outro e ela em outro, para falar sobre o que a Casa do Cuidar pode explicar e ensinar a respeito de cuidado paliativo. A Cris, ela está no meu livro, no primeiro, né? No capítulo lá do Cuidando de Quem Cuida, porque nós duas fomos as que experimentaram e consolidaram, e escreveram e realizaram o propósito do Cuidando de Quem Cuida, porque nós só podemos ser quem nós somos porque nós nos amparamos. A gente não foge da raia no sofrimento dos pacientes, mas no que não significa que isso seja fácil e simples, que vai para além de necessidade de conhecimento técnico, precisa de um conhecimento sobre as nossas fragilidades. E aí nós podemos fazer isso porque nós temos uns aos outros.
Cris, quer falar alguma coisa? Eu acho que segue aí, segue com Segue a lá? aula para a gente poder abrir. Aí a gente já vai falando um pouquinho sobre a história. Mas é isso, então acho que só para complementar o que você falou, é uma parceria que realmente tem o propósito de cuidado paliativo acompanhando a gente. Eu estava fazendo os cálculos há praticamente 18 anos. Já estamos na maioridade, né, Já Cris? estamos na maioridade. Agora a gente já manda na nossa própria vida. Ninguém pode mais dar palpite. Muito bom. Palpite damos dós agora. Então vamos lá. Cuidados paliativos, né? Falando um pouquinho de conceitos sobre o que era, o que está sendo e o que pode ser. O que era cuidado paliativo era uma área da assistência que promovia cuidados para as pessoas numa fase onde a doença estava em progressão, era incurável e já não tinha mais nada que a medicina pudesse oferecer para essas pessoas. As primeiras notícias que nós temos de cuidados paliativos no mundo ocidental são notícias que vêm do mundo da oncologia. Por isso que também é tão pertinente falar sobre cuidados paliativos nesse tempo de uma campanha sobre uma doença oncológica. Existe muita resistência das pessoas em aceitarem cuidados paliativos em diversas doenças, e que, teoricamente, no câncer, isso estaria um pouquinho mais consolidado. Mas hoje, o que nós sabemos a respeito de cuidados paliativos é que é uma abordagem que oferece o cuidado para o sofrimento humano para além da dimensão biológica. Então, vai oferecer o cuidado para a dimensão física, emocional, para social, para familiar e a espiritual. E nesse momento presente, nós contemplamos uma atuação do cuidado paliativo que pode promover, inclusive, um prolongamento do tempo de vida das pessoas. Nós não entramos mais nos últimos 5 minutos do segundo tempo da prorrogação. Nós conseguimos entrar quando começa o jogo. Quando começa o jogo, que você já está com uma doença que, dentro da oncologia, da perspectiva da oncologia, já é uma doença que apresenta metástase. Então, uma doença localmente avançada, uma doença que tem metástase, o que é metástase? É uma doença que já tem algum pedaço de si mesma em várias partes do seu corpo, que pode ter começado na mama, pode ter começado no útero, pode ter começado no pâncreas, pode ter começado em qualquer parte do seu corpo, mas de algum modo essa doença caminhou e se alojou em outros lugares. E aí o que a gente vê para o futuro de cuidado paliativo é algo que pode proporcionar para as pessoas um futuro realmente muito mais esperançoso, de que podemos oferecer cuidados paliativos ao diagnóstico de qualquer doença que ameaça a continuidade da vida, não só a doença oncológica. Nossa história. Casa do Cuidar nasceu a partir de uma ideia que eu escrevi num tempo de muita crise, né, na minha profissão. Tive vários momentos de crise, todas as crises relacionadas ao sofrimento que eu tinha muita dificuldade de abordar por conta, num primeiro momento, por eu não conhecer, num segundo momento, por não ter equipe para cuidar de uma forma integral. E aí a ausência de cursos dentro do Brasil sobre o aprendizado de cuidados paliativos me fez ter a ideia de fazer a Casa do Cuidar como prática e ensino de cuidados paliativos, e a primeira que soube dessa ideia foi a Cristiane, num café lá no hospital. Falei, Cris, tive uma ideia. E aí falei, olha, contei para ela tudo que a gente podia fazer, e ela falou, faz todo sentido, vamos fazer isso. E aí nós conversamos com mais 2 colegas, um outro psicólogo e um outro médico, o Toshio e o Francisco, eles abraçaram a causa e nós começamos a nossa história em 2007. Fizemos a ata de fundação, tínhamos o conselho fiscal, o conselho deliberativo, todo mundo que poderia compor esse projeto, e esse projeto começa na essência, que é o ensino. Sabíamos que se abríssemos uma casinha para a gente poder começar a atender os pacientes, a gente ia ficar o tempo inteiro trabalhando e não ia poder ensinar. E esse trabalho terminaria no momento em que todos nós estivéssemos exaustos de tanto trabalhar, porque no que não falta é serviço nessa área. E começamos a formação das pessoas em 2008. E com cursos menores de 30 horas, depois o curso avançado, multiprofissional, depois cursos específicos para cada área. Fizemos o Cuidando de Quem Cuida no Brasil inteiro durante 6 anos, e a gente segue agora no momento em que é preciso ter o espaço para os pacientes. Nós nos preparamos durante 10,
10, 12, 13 anos para a gente poder fazer a casa paliativa. Então, não é em qualquer momento que você está pronto para entrar em contato com pessoas que precisam de você. Você precisa construir uma história, construir um corpo, uma equipe, e aí a gente fez a casa paliativa. Casa paliativa está em cima da prática do ensino de prática dos cuidados paliativos. O ensino está dentro dos cursos de pós-graduação e a casa paliativa veio para ficar. Começamos nesse modelo virtual, o que foi magnífico, porque deu uma acessibilidade ao projeto que jamais alcançaríamos se estivéssemos fechadinhos lá numa casa aqui em São Paulo. Então, o espaço da casa paliativa agora é uma mansão que tem mais de 1.000 pessoas inscritas e ativas dentro do grupo do Facebook. Nós acolhemos pacientes com doenças que ameaçam a continuidade da vida e também a sua família. E aí, aqui, a criação do Outubro Vivo, né? Nós conciliamos o cuidado paliativo com a consciência desse cuidado para as mulheres e para os homens e para as crianças e para todo mundo que possa se beneficiar desse trabalho que a gente tem feito. Então, para uniformizar aqui a ideia, que a gente começa falando para os pacientes, mas que esses pacientes são apenas instrumentos de uma voz que pode chegar a todos os ouvidos. Porque, olha, esse jogo aqui, eu escolhi essa imagem aqui de propósito, né? Um jogo de amarelinha aqui, que é um jogo antigão, de crianças que brincam na rua, e que vai dar no abismo. É onde a gente vai dar. Nós vamos dar na nossa morte. O fim da nossa história termina de um jeito igual para todo mundo. Então, a grande informação que eu tenho para dar é que de cada 10 pessoas vivas, 10 morrem. E aí a gente vai ver muita gente fugindo dessa ideia, fugindo da necessidade de contemplar isso. Fala, não dou conta, Ana Cláudia, eu não tenho condição de falar sobre isso. Eu não posso falar sobre isso em relação à minha própria morte, nem em relação à morte de ninguém que eu ame. E aí você vai encontrar profissionais de saúde que também não sabem lidar com isso. Mas eles não sabem lidar não porque eles são cruéis, ou porque eles são maldosos, ou porque eles querem fazer as pessoas sofrerem. É porque eles têm um comportamento que é manifestado por motivo muito semelhante. O que aparece é só uma parte do que realmente acontece. Então, a ação negligente acerca do sofrimento de uma pessoa muitas vezes vem por um conhecimento inadequado, um conhecimento insuficiente de como lidar com isso. Uma experiência ruim na prática, no cuidado de uma pessoa que está num sofrimento muito grande, pode vir acerca de uma expectativa que esse profissional de saúde tinha a respeito também da cura daquela doença. E ele tem sentimento de frustração em relação àquela doença que não respondeu ao tratamento que ele foi ensinado a fazer. E aí ele se perde nas atitudes, porque aquilo que estava escrito no livro não é o que o paciente demonstrou. Aquilo que ele aprendeu e desejava que acontecesse não foi o que o exame demonstrou. E aí os valores deles e as crenças desses profissionais e muitas vezes das famílias e dos pacientes levam essas pessoas a manifestarem um comportamento absolutamente incapaz de lidar com a realidade. Então, a gente costuma dizer que vai chegar para cuidado paliativo aquele paciente que foi desenganado. A gente usa essa expressão, né? Na língua portuguesa é o paciente desenganado. O que é o paciente desenganado? Na cultura geral, é aquela pessoa que a medicina diz que vai morrer. Ela diz, ele está desenganado, ele vai morrer. Mas, de verdade, a raiz da palavra é desenganar, é você parar de enganar uma pessoa. Ela agora sabe o que está acontecendo com ela. Agora ela é lúcida, ela é consciente sobre a fragilidade de uma vida que não aconteceu porque o câncer era metastático. A fragilidade da vida acontece porque a gente está vivo. Todos nós somos frágeis diante dessa existência. E aí essa consciência vai promover para essa pessoa a possibilidade de fazer uma nova história. Ela vai ter uma nova ação perante a vida dela, porque ela vai se apropriar de conhecimento, ela vai trabalhar os seus sentimentos, as suas atitudes, os seus valores em cima de algo mais real, mais verdadeiro, que é a vida que está acontecendo agora. As pessoas que não têm cura, elas não vivem em busca da cura, elas vivem em busca da vida. Ela quer viver uma vida que vale a pena viver agora, porque aquele sonho da cura não acontece. E se acontecer um milagre, a gente não tem. Ah, é outra coisa também, a gente não tem nada contra milagre, tá? Escolher cuidado paliativo não é abrir mão do milagre. É você saber o que fazer com a sua vida enquanto o milagre não chega.
A gente não inviabilizamos a existência do milagre. Muitas vezes nós somos o próprio milagre da vida dessas pessoas quando a gente sabe aliviar uma dor, quando a gente pode oferecer o nosso tempo de silêncio para que essa pessoa possa dizer o que faz ela sofrer. Um dos grandes desafios que nós temos dentro da nossa cultura é a comunicação. Comunicação não é informação. A comunicação pressupõe que você conhece a pessoa com quem você está falando. E essa pessoa, ela precisa muitas vezes pensar no que ela vai dizer, porque você precisa ser capaz de fazer perguntas que nunca foram feitas. Então, quando alguém chega para a gente e fala, eu tenho medo da morte, a maioria das pessoas diz, vira essa boca para lá. E aí eu posso dizer para vocês, vire essa boca para lá mesmo, vire a boca para lá e aproxime os ouvidos da pessoa. Escute o que ela tem para dizer a respeito do medo que ela sente. Porque o medo pode estar em 3 lugares. Ele pode estar no antes da morte, pode estar na morte e pode estar depois da morte. Quando eu pergunto para o meu paciente que parte da morte você tem medo, ele tem que pensar, porque provavelmente ninguém fez essa pergunta para ele. Provavelmente a maioria das pessoas que está assistindo a gente nesse momento nunca se fez essa pergunta. Se aprofunde no seu próprio medo. É muito impressionante agora perceber na rua que tem muita gente que não tem medo da morte. Mas que bom seria se a gente pudesse sustentar nosso medo como um caminho que viabilize as nossas escolhas de uma maneira mais lúcida, de uma maneira mais comprometida com a própria vida. Então, falar um pouquinho do que é cuidado paliativo. Quando a gente escuta essa palavra, cuidado paliativo, né, como a Ana já falou, o termo que eu encontrei mais comumente é equivalente a gambiarra. Ah, cuidado paliativo? Não, pelo amor de Deus, eu não quero esse negócio, imagina. Eu quero alguma coisa que seja realmente eficaz, que me ajude. Esse negócio não ajuda, porque o borracheiro fala que vai fazer um paliativo no seu pneu, e por aí vai, né? A gambiarra e o paliativo na cultura brasileira ficou bem, bem próximo, né? E cuidado paliativo é um cuidado que a gente oferece que tem a ver com proteção, que não tem nada a ver com gambiarra, com atendimento de segunda linha, tem a ver com o cuidado que se oferece para minimizar ao máximo possível o sofrimento que surge no processo de enfrentar uma doença grave, progressiva, que ameaça a continuidade da vida. Então, o cuidado paliativo oferece conforto físico, suporte emocional, suporte para a família, suporte espiritual. Existem questões de comunicação entre os familiares e os pacientes e a equipe. Isso é cuidado de um outro jeito, né? O slide da Ana anterior, comunicação. Comunicação é uma coisa que cuidado paliativo faz melhor, eu diria, porque se dá tempo para escutar, para ouvir. Então, é ouvir o paciente, é ouvir a família, para poder cuidar da forma que aquela família, aquele paciente quer ser cuidado. Quem é o paciente para cuidado paliativo? É o paciente que está sofrendo com uma doença grave que ameaça a vida dele. Não é só o paciente oncológico, né? Como a Ana também já tinha falado. Existem várias doenças que se beneficiam, que acometem o paciente e que ele se beneficia de cuidado paliativo. Então, a gente pode pensar desde as doenças neurológicas, degenerativas, a gente pode pensar em doenças pulmonares, crônicas, doenças crônicas que vão se agravando e que se estendem por muito tempo. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa faz um tempo e ela falou, a mãe dele tinha falecido, alguma coisa assim, e aí eu perguntei, ela recebeu cuidado paliativo? Ele falou, não, ela não precisava disso. Quando todo o relato que ele tinha me dado até então era exatamente de um sofrimento que se beneficiaria tanto de cuidado paliativo. Quem faz cuidado paliativo? Ana, você quer seguir com essas duas últimas? Quem faz cuidado paliativo são os profissionais de saúde que se dedicaram a aprender uma nova forma de abordar o sofrimento humano que não fosse na eliminação da causa dele, que seria a doença. Então, você só vai poder fazer cuidados paliativos se você tiver aprendido esse conhecimento, porque não é uma questão de bom senso. Eu falo bom senso e bom gosto, todo mundo pensa que tem. Eu costumo dizer para a Cris,
para todo mundo que faz psicologia. Bicho, acho que eu nunca imagino alguém chegar no consultório do psicólogo e falar assim, eu vim aqui para me tratar porque eu não tenho bom senso. Em geral, a pessoa vai buscar ajuda porque ela não está conseguindo lidar com o falta de senso dos outros, porque sempre o problema são os outros. A gente sempre acha que sabe o que tem que fazer. Mas esse conhecimento que o cuidado paliativo exige do profissional de saúde não está disponível nas universidades. A gente tem uma falta de qualidade de conhecimento oferecido acerca do sofrimento, do cuidado ao sofrimento humano nas universidades brasileiras, que é no mínimo indecente. É uma vergonha as faculdades de medicina no Brasil. Nós temos, vou publicar um artigo ainda esse ano sobre isso. 339 faculdades, já está meio desatualizado, né? Porque a coisa que mais nasce aqui dentro nesse país é a faculdade de medicina. 339 faculdades de medicina, só 71 tem a cadeira de cuidado paliativo obrigatória ou optativa. E ainda assim, pode ser muito questionável o conteúdo dessa cadeira, porque ela é dada por profissionais, por professores que não têm formação em cuidados paliativos. Então, quem faz é quem aprende cuidados paliativos. Se você entra em contato com um médico, mesmo da oncologia, você fala, doutor, eu quero cuidado paliativo. Ele fala assim, não, mas eu sei fazer. Não, o senhor sabe fazer oncologia. O senhor deve fazer muito bem oncologia, eu confio no senhor em relação a isso, mas é muito importante que o senhor tenha na sua equipe especialistas em cuidados paliativos, porque não dá para todo mundo saber tudo. Nós temos que andar junto desse cuidado. O que faz cuidados paliativos? Então, é uma abordagem que vai promover o alívio do sofrimento nas dimensões físicas. Então, a gente vai cuidar do sofrimento físico das pessoas, a gente vai cuidar da dor, a gente vai cuidar da falta de ar, a gente vai cuidar dos sintomas gastrointestinais, a gente vai cuidar da insônia, a gente vai cuidar da depressão, a gente vai dar o suporte e o cuidado para o lado emocional, porque na emoção você tem a tristeza, e tristeza não é doença, tristeza é emoção. Você vai ter a raiva, você vai ter culpa, você vai ter mágoa, você vai ter medo. Uma série de universos paralelos que acontecem dentro de cada ser humano que tem uma doença que ameaça a continuidade da vida, que precisa ser cuidada com a mesma seriedade que se cuida do nódulo que apareceu em um órgão misterioso, assim, que não sabe que nódulo, qual a origem que tem. Então, quando aparece o medo, a gente tem que buscar a origem. Nós temos que ser capazes de fazer uma investigação muito criteriosa, porque o medo não é medo de qualquer um, é um medo. E esse medo ele tem uma característica própria em cada um de nós. E aí, o que nós vamos fazer com isso? A gente vai cuidar da família também, porque a família, no primeiro momento, é um alvo de grande espectro de necessidades. E que muitas vezes, quando cuidada, essa família passa do contexto de obstáculo, de família difícil, a ser um instrumento de alívio do sofrimento também. Porque quando o paciente vê sua família amparada e cuidada, ele fica mais tranquilo. E a família também se sente mais corajosa, acho que é a palavra certa, né, Cris, de oferecer o cuidado em parceria conosco, né, com parceria dos profissionais de saúde. A gente vai oferecer cuidados para orientação desse suporte social, porque a gente tem a nossa família e temos a nossa vida social, nós temos os nossos amigos, a gente tem a nossa profissão, a gente tem a nossa vida afetiva com essas pessoas, e isso faz com que a necessidade de suporte também nessa área seja muito valioso, é muito grande isso. Muitas vezes o médico não sabe fazer orientação de suporte social, precisa de uma assistente social. E aí você também vai ter o suporte da dimensão espiritual. E esse suporte da dimensão espiritual vem a partir de um profissional de saúde, que é um capelão. Então, felizes aqueles que honram o espaço da capelania na sua equipe. Quem diz que não precisa está em processo de negação. Quem não sabe o que é processo de negação devia fazer uma consulta com psicólogo. Porque quem somos nós sem terapia, não é, Cris? E outra coisa, né, que você falou também, da questão do medo, quando a gente não cuida do medo, ele acaba aparecendo numa questão de sintoma físico também, porque uma coisa vai alimentando a outra, né? É muito dinâmico. Então, se você atende a questão do medo no suporte emocional, muitas vezes o alívio de outros sintomas surge como consequência também. E se você não cuida também dos sintomas físicos, às vezes eles exacerbam os medos e a tristeza, entre outros, né? Faz de conta que você vai morrer no Brasil. A gente não recomenda muito isso, né? Eu costumo sempre trazer essa consciência para as pessoas de que o Brasil é um país muito impróprio para se morrer.
porque aqui nós temos a falta de conhecimento técnico sobre cuidados paliativos e a gente também tem uma falta de formação de cuidados à dor. Então, eu costumo dizer que o acesso ao tratamento à dor aqui no Brasil é um acesso muito frágil, muito pouco acessível. E a gente precisa saber como é aqui, porque nós temos que mudar isso. Não sou só eu a responsável de mudança nesse mundo que eu vivo aqui, são todos aqui que estão ouvindo a gente. Porque quem passa pelo diagnóstico de uma doença grave pode em algum momento sentir dor. E não é possível que a gente admita que, sob os nossos cuidados, exista um paciente cujo último som que ele vai emitir é um grito de dor. Isto não pode mais acontecer. Não pode ser parte só de uma torcida. Eu não posso ser mais alguém por quem as pessoas torcem para que dê certo o que eu estou fazendo. Nós precisamos todos estarmos unidos para que isto se modifique. Então, para a gente modificar uma realidade, a gente precisa saber qual é. Então, eu vou contar para vocês como é que é, tá? DataSUS 2018. Tá no site, liberado para todo mundo que quiser ver causas de mortalidade, por local no Brasil, por município, tá tudo super bem explicadinho lá. Eles liberam a cada 2 anos a atualização de informações, por isso que a gente tem de 2018, tá? Morreram 1.316.719 brasileiros nesse ano de 2018. Decorrentes de doenças de evolução crônica ou degenerativa ou neoplasia foram mais de 900 mil pessoas. Em relação ao câncer, a gente sabe que 90% dos pacientes podem apresentar dor moderada a intensa nos estágios finais de doença. Tem muita gente que tem o diagnóstico do câncer porque começou a sentir dor. E aí, como o Brasil é um dos países que tem o menor consumo de morfina, aqui eu costumo dizer que a gente não morre de câncer, a gente morre de dor. Isso está errado. E está errado porque muitas vezes os próprios pacientes recusam a morfina, porque falam, não, ai, agora não é hora da morfina ainda, doutora Ana, mas já vai tomar morfina? Ai, tá tomando morfina, tá morrendo. Por que acontece isso, gente? Porque se prescreve a morfina numa fase onde ninguém tem coragem de fazer outra coisa que não seja isso. Como se dar morfina fosse apressar a morte das pessoas. Mas a questão é que a pessoa já está próxima da morte, ela já vai morrer. E aí é prescrita a morfina no momento em que ela já está morrendo. E aí quem assiste diz, começou a morfina e a pessoa morreu. Isso está errado. A morfina ela deve ser utilizada para dor intensa. Aí fala, mas vai viciar, Ana Cláudia? Então, anjo, não vai. Porque o índice de adicção, que é o termo técnico para vício, é um índice abaixo de 1%. Na verdade, abaixo de 0,4%. O chance de você se tornar viciado em morfina se você não tem nenhum histórico de adicção anterior. Se você já é usuário de drogas, se você já usa álcool, você já fuma muito, aumenta o risco de adicção. Mas é bom que a gente possa resolver um problema de cada vez. E a dor é o problema principal para ser resolvido. Mais de 879 mil pessoas morreram em hospital. E não significa que elas estavam sendo bem tratadas. A gente sabe que 30% das pessoas que estão na UTI, hoje, em qualquer UTI do país, 30% dessas pessoas não precisariam estar lá. Elas precisariam de cuidados paliativos. Então, elas estão longe da família, elas estão longe do acesso ao remédio para conforto, elas estão longe do acesso à mínima condição de dignidade, porque falta conhecimento. Porque também não adianta tirar essas pessoas da UTI, colocá-las no quarto e elas ficarem no fim do corredor. Como tem um livro da Ana Cordarazzi que fala disso. Cordarazzi que fala disso. O paciente do fim do corredor. Que foi a fala da Ana Michele no início dessa história aí do outubro, né? A blogueirinha do fim do corredor. Porque as pessoas não suportam ver a pessoa que está morrendo em sofrimento. Porque como as pessoas não sabem lidar com o sofrimento, a gente, se você não sabe lidar, você tira da frente, põe debaixo do tapete. Só que agora chega. Essas pessoas elas precisam ser vistas. E elas não são a fauna e flora do fracasso do país, porque elas estão em cuidados paliativos. Elas são a voz de quem tem coragem de estar vivo, apesar de tudo. Apesar de todas as adversidades que elas têm que enfrentar. A gente vai ter 256 mil brasileiros que morreram em casa nesse ano. E eu tenho certeza que eles não morreram em casa porque eles escolheram morrer em casa. A grande maioria morreu em casa porque não tinha outra alternativa. Porque não tinha lugar no hospital, ou estava muito longe, ou o médico disse mandou para casa porque não tinha nada para fazer. E aí, quando você vai para casa, quando não tem nada para fazer, é lugar que provavelmente você tem um sofrimento maior.
porque você não tem nem a assistência humana do processo, que dirá a técnica, que dirá o suporte à medicação, por exemplo. Quanto tempo que a gente precisa para mudar o nosso mundo? Eu digo, se vocês me convidarem, eu fui recentemente, participei de um evento grande de oncologia, tinham me dado 20 minutos. Durante o evento, eu recebi um WhatsApp que meu tempo tinha sido reduzido a 10 minutos. Então, é possível que se você me der 5 minutos, eu sei o que fazer com 5 minutos, porque eu sei o que fazer com 5, com 10, com 1 hora, com 2 dias, com uma vida. Eu sei o que fazer com o sofrimento dessa pessoa em relação ao tempo que eu tiver disponível. Então, eu nunca vou reclamar que eu tenho pouco tempo. Eu tenho o tempo que me foi oferecido. E eu não posso desperdiçar o tempo que me foi oferecido reclamando que eu tenho pouco tempo. Então, o bonito de você estar em cuidado paliativo é que você não reclama mais que você tem pouco tempo, porque o tempo é agora. O tempo não é semana que vem. A gente está vivo nesse momento. E nesse momento tem que caber tudo de melhor diante da gente. Às vezes o melhor da gente ficar quieto, né? Porque a gente tem duas chances de ficar calado. Uma quando a gente não tem o que dizer e outra quando não vale a pena dizer nada. Mas esse tempo acabou para o cuidado paliativo, acabou esse tempo de ficar em silêncio, de não dizer nada, de falar é assim mesmo. Vamos nos conformar porque as pessoas não querem aprender. Elas querem aprender. E a gente tem como ensinar. E a gente pode mudar o mundo das pessoas, sim. Das que a gente está cuidando, às vezes precisa de 15 minutos para você medicar e o efeito do remédio aparecer. Você muda o mundo dela. Porque a partir do alívio do sofrimento físico, você renasce. Não importa a hora que o cuidado paliativo chegue na sua vida, a hora que ele chegar é a hora que a festa começa. Às vezes começa antes da madrugada terminar, pouquinho antes do sol nascer. Mas você ainda aproveita a festa. Tem que aproveitar, né? E aí a gente passa por um momento de conscientizar a equipe médica, a equipe assistencial, a família, os pacientes, de que paliar não é deixar de cuidar. Que priorizar o conforto quando a cura ou o controle da doença não é possível não é matar as pessoas. Que cuidar das necessidades de um ser humano é muito mais do que dar tratamento para a doença delas. Porque quando você vai se comunicar com uma pessoa, você se comunica com o doente, é aquele que está doente, que está frágil. O paciente é aquele que recebe o tratamento. E tem uma pessoa. Existe um 3 em 1 em cada um de nós. Existe o nosso perfil doente, o nosso perfil paciente, existe o nosso perfil pessoa. E cuidar de alguém no modo paliativo, quando a gente liga o botãozinho, né? Modo paliativo on. A gente está fazendo mais do que tratar doente. Cuidado paliativo, então, ó, se vocês esquecerem tudo, der pau no sistema, só ficar esse pedacinho da aula. Cuidado paliativo não é reduzir tratamento. Cuidado paliativo é ampliar, aumentar os cuidados para o bem-estar físico, emocional, social, familiar e espiritual da pessoa que a gente cuida. Definição de cuidados paliativos, 2017. Cuidado dirigido a pacientes familiares quando diante de uma doença que ameaça a continuidade da vida. Tem o objetivo de prevenir e aliviar o sofrimento e melhorar a qualidade de vida. Alguém leu a palavra morte aqui? Eu acho que estou cega, estou em negação, não estou vendo a palavra morte aqui. Na definição de cuidados paliativos, a palavra vida é a que prevalece. Prevenção de sofrimento. Me diga quem quer que seu sofrimento não seja prevenido. Aí eu escuto um monte de gente falando assim, imagina, o paciente não quer cuidado paliativo, o paciente não quer que matem ele. Isso eles não, pode ser que não queiram. Mas ele não pode existir uma mãe que não queira um alívio do sofrimento do seu filho. Porque nós não somos aqueles que agem sobre a eliminação do sofredor. A gente não faz eutanásia. Essa outra parte importante, tá? A gente não faz eutanásia, a gente não faz suicídio assistido. Não tenho nada contra, só não faço. Eu sou paliativista. Então, eu trabalho a favor de uma vida que vale a pena viver. E eu aceito a morte como parte de uma vida que vale a pena viver. E aí, nós não apressamos e a gente nem adia esse momento da morte. Como a gente falou, né? Cuidado paliativo é cuidado de proteção. E é exatamente esse guarda-chuva, né? Simboliza esse ampliar de cuidado, né, Ana? Que você estava falando da questão do remédio. Quando a gente dá o remédio, aí o paciente consegue estar melhor com ele mesmo, ele consegue viver melhor. Quando a gente pensa em outras intervenções, como
até poder comer também, né? Se ele está sem sofrimento físico e ele está com apetite, ele consegue se alimentar melhor. Mas até se ele não quer comer, também é importante ele poder ter esse espaço de não estar com fome, de estar com náusea. E tudo isso, cuidado paliativo vê. Então, cuidado paliativo é aquele que, por exemplo, no quarto do paciente, quando chega a refeição e ele não quer comer porque ele está enjoado, porque qualquer coisa, porque ele vomitou, porque ele não está bem, diferente de quem não tem esse olhar paliativo, que vai virar e falar assim, não, mas come só um pouquinho, vai, por favor, olha lá, você está desistindo, vamos lá, não, faz um esforço. Cuidado paliativo vai respeitar que naquele momento não dá para comer. E tudo bem, vai ter um outro momento, né? Mas a gente escuta, observa e recebe o que o paciente está trazendo. E oferece o que a gente pode a cada minuto, a cada hora, para aliviar o sofrimento daquele paciente, para amparar a família e para fazer de toda essa experiência uma experiência, como a Ana fala, que vale a pena ser vivida, porque existe vida ali, né? A gente atendeu há muitos anos atrás um senhor que faleceu e a filha dele falou uma coisa muito bonita, ela falou, o que justifica cuidado paliativo não é que o paciente vai morrer, o que justifica cuidado paliativo é que o paciente está vivo, né? É a vida que ele tem. Então é isso. Bom, aqui é onde a gente fica, né? As pessoas gostam muitas vezes de ter uma imagem para poder guardar o conteúdo de uma informação, de uma fala. Essa é uma imagem que explica direitinho o que a gente faz e em que momento a gente chega. A doença, ela é algo estabelecido por critérios de sinais e sintomas que juntos qualificam uma entidade que tem um nome: câncer de mama, câncer de pâncreas, doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência cardíaca. Cada vez que você dá um diagnóstico, você tem por trás disso uma série de informações que podem ser repetidas para todas as histórias daquelas doenças que você está atendendo. Então, todas as histórias de insuficiência cardíaca têm alguns sinais e sintomas que qualificam como insuficiência cardíaca. Mas você também tem, ao mesmo tempo, o sofrimento que essa doença causa. E esse sofrimento só tem individual. Esse sofrimento não é coletivo. Você não tem o mesmo sofrimento experienciado por 1000 pessoas com insuficiência cardíaca, por 1000 pessoas com câncer de mama. Pode ser do mesmo tamanho, na mesma mama, pessoas da mesma idade, iguaizinhas, podem ser irmãs gêmeas. O sofrimento é único. Não tem replicação de sofrimento. A arte humana de se relacionar com a doença mora na expressão de seu sofrimento. E aí, tem sofrimento, tem espaço de cuidado paliativo. Qual a indicação de cuidado paliativo? Tá sofrendo? Tá. Então, tem indicação de cuidado paliativo. Chega um momento em que a perspectiva de cura biológica daquela doença desaparece no horizonte. Não tem mais o que possa ser oferecido para a medicina naquele instante de acompanhamento que modifique o curso natural daquela doença. E a doença vai entrar em progressão e inexoravelmente vai levar aquela pessoa à morte em mais ou menos tempo. E aí só vai haver sofrimento, porque não vai dar mais tratamento para a cura daquela doença. E aqui a gente vai dizer que entram os cuidados paliativos exclusivos, que é quando a única forma de interagir com aquela dimensão biológica é através do controle de sintomas. E aí essa pessoa vai morrer. E essa pessoa morre. E aí, no cuidado paliativo, nós seguimos em cuidados para além do tempo da morte daquela pessoa, a gente segue os cuidados no processo de luto da família, que fica depois da morte. Então, o nosso trabalho é um trabalho de conhecimento, de habilidade, de competência, que favorece o alívio desse sofrimento em todas as dimensões e segue no cuidado da família depois da morte, com o acompanhamento do luto. Aqui também é um outro diagrama interessante, né? Que fica fácil de conceitualizar. Quando você olha para essa imagem, é facilmente compreensível que uma pessoa que esteja com grande sofrimento, ainda esteja sufocada
Ela tem o sofrimento físico, que é óbvio, e ela está sufocada, ela está amarrada dentro do sofrimento de outras dimensões. A dor física, a dor social, a dor emocional e a dor espiritual. E a dor econômica também, né, Ana? Para a gente lembrar. Entra na dor, dentro do Da dor espectro social, social, exato. É só para pontuar que existe uma questão no social. No cuidado paliativo, a gente aprende a raciocinar, coisa que muitas vezes na dimensão da especialidade a gente não aprende a raciocinar, a gente aprende a reagir frente à doença que se manifesta. Então, o paciente está com falta de ar, a gente entuba. O paciente caiu a pressão, a gente liga a droga vasoativa, liga a adrenalina. O paciente teve uma parada, a gente sobe em cima dele para reanimar. Então, a gente tem reações a sinais com os quais nós identificamos um alerta. Ó, presta atenção, o paciente parou de respirar, tem que tubar, porque senão ele não vai, ele vai morrer. No cuidado paliativo, a gente pensa sobre a nossa atitude antes de reagir. Nós respondemos. Como que a gente responde? Então, o pulmão do paciente pode ter indicação de tubo, mas o dono do pulmão não. Então, a clareza de objetivo sobre o que será oferecido para aquele ser humano vai observar que todos os procedimentos diagnósticos e terapêuticos, então tudo que a gente vai procurar de investigação para saber o diagnóstico daquele paciente naquele momento, e todos os procedimentos e intervenções que nós vamos fazer para tentar ajustar o desequilíbrio daquele corpo, tem que ter como única finalidade, únicas, manutenção do conforto, dignidade, qualidade, significado e valor da vida em todas as suas dimensões. Aí uma tradução fácil para vocês entenderem isso. Eu sempre dou esse exemplo. Minha filha mora fora do país. Está fazendo medicina na Alemanha. Se eu tenho um contexto de terminalidade aqui no Brasil e eu entro num quadro de insuficiência respiratória e estou nos meus tempos finais, minhas horas finais de vida, eu aceito ir para a UTI e ser entubada para esperar que a minha filha possa vir e se despedir de mim. Então, a indicação de eu ir para a UTI não é a minha insuficiência respiratória. A indicação é sustentar a minha vida para que a minha filha possa se despedir de mim. Então, no cuidado paliativo, você vai fazer diagnóstico e tratamento agressivo? Vai. Estou dizendo que eu aceito. Está público isso. Eu aceito ir para a UTI e ser entubada, mesmo numa condição paliativa, mesmo numa condição de terminalidade, porque isso, para mim, vai trazer significado e valor da minha vida na dimensão familiar. E muitas vezes é difícil para um profissional de saúde conseguir entender isso. É tão óbvio, não é? Se eu falar para vocês, ó, deixa minha filha chegar, porque ela vai ser importante para ela se despedir de mim. Vai ser importante para mim que o último som que eu escute não seja de um médico que vai passar visita e vai falar, não tem nada para fazer por essa terminal. Para mim, o último som que eu quero ouvir é a voz dos meus filhos. Falando, mãe, tá tudo bem. Pode ir. Eu posso estar na UTI, eu posso estar na pronto-socorro, eu posso estar no chão do pronto-socorro. Dignidade, a experiência de dignidade é uma experiência muito intensa que não tem a ver com quem assiste o que está acontecendo. Então, tem muita gente que critica o título do meu livro. A morte é um dinheiro que vale a pena viver. A doutora Ana escreveu isso, não sei o que, não pode ser, porque é muito feio aqui no Brasil morrer, ela é feia porque ela fala isso. Então, Bidu, ninguém quer saber a sua opinião, se acha bonito ou feio morrer aqui. Você tem que saber fazer alguma coisa que ofereça uma experiência de dignidade para a pessoa que está ali sob seus olhos, que você não está gostando do que vê. Então, faça a diferença na vida dela. Ela está no chão do pronto-socorro, ajoelha lá do lado dela e fala que ela é corajosa e que você está ali para fazer tudo que tiver ao seu alcance, que pode ser muito pouco, mas que você está ali para ela. Você existe, você estudou para cuidar dela. Então, é assim que funciona a coisa quando você fala de clareza de objetivos. E é assim que a gente gostaria que as pessoas compreendessem, né? Estou tentando falar bem português, né? Acho que depois qualquer dúvida as meninas levantam aqui. Cuidado paliativo é sempre uma avaliação multidimensional e a avaliação adequada é que vai dar o tratamento adequado. Na doença, você tem lá uma listinha de sinais e sintomas, você vai lá, o potássio está alterado, você trata o potássio, dá certo, é incrível.
Só que se você for avaliadora e avaliar errado, você vai dar o remédio errado e não vai dar certo. Porque não tem dorímetro, não tem um exame que você colhe para saber o nível de dor da pessoa. Você tem que saber fazer uma avaliação adequada. E a partir dessa avaliação, você vai escolher o tratamento adequado. E aí você vai oferecer uma equidade de recursos. O que é isso, gente? O que é isso em português? É você fazer o melhor e oferecer tudo o que é possível para quem precisa. Talvez numa população ribeirinha você não vai ter acesso a uma ressonância funcional, mas você vai ter acesso a um exame neurológico de boa qualidade. Porque é imperdoável que o que esteja acessível não seja utilizado. Você precisa usar todos os recursos que você tem acesso e parar de reclamar daqueles que você não tem. Então, ocupe o seu tempo diante do doente fazendo o que você pode fazer por ele. E o tempo que você não estiver diante dele, você ocupa tentando melhorar as condições de atendimento. Você não vai reclamar do sistema enquanto você está cuidando de uma pessoa. Presta atenção. Você não pode desperdiçar o tempo da pessoa com a sua incapacidade de lidar com a sua escolha profissional. Você está trabalhando num hospital difícil porque você quer, ninguém te obriga. Ninguém te considera um escravo trabalhando no lugar. Você quer se trabalhar nesse lugar? Você quer modificar a condição de trabalho? Modifique. Mas não desconte isso na pessoa que não escolheu estar ali para te fazer feliz e nem para te fazer se sentir frustrado. Busque melhorias de condições, mas não às custas do tempo da pessoa que não tem tempo para perder. Entendam isso. Pessoa em cuidado paliativo, ela não tem tempo para desperdiçar com blá 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 sem sentido da sua parte. Então você tem que aprender o que dizer. E se não souber dizer, você fica quieto, mas não abandone. Cris. Na dimensão emocional, a gente vai encontrar a questão do luto antecipatório, que é um estado que começa, que surge quando existe a notícia de uma doença grave que pode evoluir e que pode levar à morte. Então, o paciente, a família, todo mundo começa a experimentar uma sensação de um luto antecipado, né? É pensar, nossa, meu Deus, será que eu vou morrer? Porque até então a gente tem essa ideia de que a gente é eterno, né? A Ana estava falando, de 10 pessoas, 10 morrem. Pois é, a gente não acha isso, né? Mas é assim. Então, a partir de uma notícia dessas, se instala esse processo, que é como se a gente chegasse diante de um muro e a ação que se faz se eu não consigo atravessar esse muro, em geral eu volto e olho para trás. Nossa, mas como é que eu vim daqui? O que aconteceu? E é nesse processo de luto antecipatório que a gente analisa a nossa história, que a gente vai perceber se a gente tem alguma pendência, se a gente tem alguma relação que a gente rompeu, que a gente quer reatar, se tem alguma coisa que a gente gostaria de ter feito que não fez. Então, é um processo muito rico, mas que precisa ser vivido com amparo, com suporte, com cuidado. Existe um outro processo de luto que também acontece, especialmente no caso de pacientes neurológicos que ficam, por exemplo, o paciente com demência, com Alzheimer, que perde aquela identidade, aquela pessoa que ele era, mas ele ainda está vivo. E aí as pessoas podem viver, a família pode viver uma situação que a gente chama de luto ambíguo, perda ambígua. Mas ele não morreu, por que eu estou triste? Ele ainda está aqui. Mas ele não é mais ele já é uma outra pessoa que eu nem conheço. Então, existe esse processo de luto que pode ser vivido de uma forma ambígua ou pode ser vivido de uma forma antecipatória. Eles se mesclam. Medo, solidão, raiva, depressão, abandono, tudo isso faz parte também desse processo de luto antecipatório. A família vive, o paciente vive. Só que da parte do paciente, ele é um luto muito mais preparatório, e da parte da família, ele é um luto que antecipa a perda real, né? E aí o processo de aceitação e adaptação, ele acontece como uma gangorra. Então, tem dias, tem semanas que o paciente sente que aquilo está muito mais fácil de digerir, que, nossa, que ele já entendeu muitas coisas e está pronto para... Ele abraça a esperança com mais coragem, com mais força. Então, e tem momentos em que o paciente se sente mais desesperançado, mais só no seu processo, vivendo essas emoções que eu falei, né, esses sentimentos de uma forma muito pesada. E isso vai acontecer de uma forma dinâmica.
Então, tem dias que está melhor, tem dias que não está. E aí, por exemplo, o paciente chega para o médico num dia que não está bem, por qualquer razão, e que está chorando muito, que está deprimido, e se aquele médico não acompanha esse processo, não percebe que ele oscila, ele vai falar, ih, meu Deus, acho que é melhor a gente aumentar o antidepressivo. Não está funcionando. O oposto também acontece. Quando o médico vai visitar um paciente que está num dia muito bom, e que nesse dia muito bom ele planeja a viagem para a Bahia, o médico sai do quarto e fala, ih, acho que ele não está batendo bem, está falando que quer viajar para a Bahia, não está legal, acho que ele está em negação. E aí você tem que entender que isso que é assim mesmo, que vão ter dias que a gente consegue planejar a viagem para a Bahia e vão ter dias em que fica muito difícil de levantar da cama. É um processo dinâmico e por isso que o acompanhamento de cuidado paliativo, de suporte psicológico, de suporte emocional é tão importante junto com o suporte de controle de sintomas físicos. Dimensão social e familiar, que a gente já comentou no início, né? O cuidado com os entes queridos mais frágeis, que são reconhecidos pelo paciente. Tenho certeza que todos os pacientes que estão assistindo a gente sabem quem da família que preocupa mais em relação à sua condição. Tem muitos pacientes que certamente estão assistindo a gente que estão dizendo, nossa, minha filha não sabe que eu sei. Então, ela deve estar sofrendo muito por isso. Então, a grande maioria das pessoas sabem o que elas sentem, elas sabem o que elas têm, mas elas não têm coragem de contar que sabem, porque a família diz que não é para contar. Então, esse cuidado, né, essa proteção da verdade é muitas vezes um pedido de ajuda, muito mais do que uma demonstração de amor, é um pedido de ajuda sobre esse amor, achando que esse amor está em perigo pelo fato de você reconhecer que aquela pessoa vai ficar invisível em algum momento. Preocupação com o futuro das pessoas que vão ficar. Eu estou cuidando de uma paciente agora e ela não queria me contar porque que ela estava tão triste. E aí quando ela conseguiu expressar a preocupação dela em relação a uma pessoa da família, que é idosa também, e que ela acredita que só ela consegue olhar essa pessoa com amor, porque é uma pessoa muito difícil de lidar. E aí, quando ela expressa isso, ela está dizendo que para ela morrer não é o difícil, para ela morrer é deixar alguém que ela ama desamparado. Então, essa parte do medo da morte também ninguém aprofunda, né? É o antes, durante e o depois, e a morte em relação a quê? A sua própria vida ou a vida das pessoas que vão ficar, né? Processos de finalizações de relações interpessoais. A gente fala muito de perdão, né? Mas vocês vão reconhecer, né? Vamos pensar. Tem algum tipo de momento relacionado a perdão que a gente vai deixar para a última hora, porque se fosse para viver mais tempo, a gente não ia perdoar, né? Combina? Faz sentido? Assim, aquela pessoa que você fala assim, eu vou perdoar para eu ir em paz, mas não é que eu faço questão de fazer isso para sempre. É só aquele momento da despedida, e é o momento oportuno para que isso aconteça, né? Medo de ser esquecido. Essa é uma coisa das coisas mais intensas que a gente escuta nesse momento. Então, antes da gente precisar se preocupar em perguntar se a pessoa tem medo de ser esquecida, é bom que você chegue perto da pessoa que você ama e fale assim: eu não vou esquecer de você nunca mais. Você vai viver para sempre em mim. Eu costumo dizer isso muito para os meus pacientes. Quem está aqui, que é meu paciente, o que foi família de algum paciente meu, sabe? Eu não vou te esquecer nunca. Porque a vida vivida é uma vida que permite uma memória afetiva. E a memória afetiva ela é eterna, ela vai ficar com a gente sempre, né? E muita atenção, porque nessa dimensão social cabe a gente, cabe nós, profissionais de saúde, porque nós somos parte da dimensão social das pessoas que nós cuidamos. E nós somos o suporte social delas também. E por fazermos parte da dimensão social, também nós somos alvo de sofrimento. Então, é nesse espaço aqui que entra o cuidando de quem cuida. Ana, só para completar, você fala sobre a preocupação com o futuro, né? A gente e a questão do medo, de medo de ser esquecido. Por que que isso acontece? Pode parecer óbvio, mas é importante falar que acontece porque antes de haver a morte de alguém, existem várias perdas, que são pequenas perdas, que são simbólicas, que é a perda de um status, é a perda da possibilidade de ir ao trabalho, a perda
você não pode mais ser aquela pessoa que você era, porque desde a questão da perda do cabelo, por exemplo, para o paciente oncológico, e aí eu me olho no espelho e eu já não me reconheço mais como eu me reconhecia antes. Então são várias perdas que vão construindo muito desse processo de medo e de preocupação, e é natural que isso aconteça, faz todo sentido que aconteça. Sobre a dimensão espiritual, né, como eu também já comentei anteriormente, o reconhecimento da dimensão espiritual como parte do sofrimento humano diante das suas adversidades, porque ninguém vai ter sofrimento espiritual se as coisas estão dando certo, concorda? Você fica em crise com o sentido da sua vida, assim, agora, né, o que está acontecendo e tal, todo esse movimento de escuta, dando super certo, mais de quase 1000 postagens de outubro ao vivo, contém esperança. Eu não parei esses dias, últimos dias aí, encontro com o BJ no domingo, não parei para pensar, mas, nossa, qual é o sentido de tudo isso? Nossa, que difícil ter que lidar com esse sentido de vida. A gente só vai ter crise com o sentido de vida quando as coisas estão desafiadoras, que a gente fala, será que a gente dá conta disso? E essa pergunta, será que eu dou conta disso? É algo que não tem a ver com religião, tem a ver com a nossa consciência de saber que temos limites. E qual será esse limite que eu ainda não sei que tenho? E que a vida se apropria de oferecer grandes oportunidades de falar assim: ah, você achava que não ia acontecer, mas tá aqui, ó, para você. É o chão que está debaixo do teu pé, é você que tem que caminhar nele. Então, o sofrimento espiritual pode ser um dos mais intensos e insuportáveis no final da vida de uma pessoa e que não resolve falar para ela tenha fé. Aliás, quem estiver escutando aqui, pelo amor de Deus, morde a língua antes de falar essa besteira. Porque as pessoas não precisam de ninguém que abra a boca para falar uma besteira tão grande como essa, porque não tem espaço no ouvido delas para mais besteiras. Então, elas não podem ser enganadas com esse processo tenha fé. Ter fé significa viver. É ter coragem de encarar aquilo que tem para você. Tenha coragem de viver isso. Saiba que você é capaz de viver isso. E que a grande demonstração desse amor divino talvez seja te oferecer espaço de cuidado paliativo, que vai te proteger do sofrimento. Porque dentro da perspectiva até da religião, você vai ter uma condição de passar pelo sofrimento, de atravessar o mar lá e o mar se abrir, não significa que não esteja molhado, né? Então, é a passagem pelo caminho seco através do molhado. Você vai se sentir seguro no meio da tormenta, no meio da doença. O mar se abre. Por que ele se abre? Porque você decidiu entrar nele. Você decidiu caminhar, né? Tem uma parte do livro da Alma Imoral que fala isso. Diga ao povo que marche. Então, tá bom. Então, vamos marchar. E a hora que você marcha, você vai em direção à sua história, o chão aparece. E aparece quando você tem esse cuidado, quando você tem todo esse processo do cuidado paliativo que te protege desse sofrimento insuportável. Porque é tua história, você tem que ir em frente. É isso. Para fazer esse cuidado, então aqui vamos incluir as famílias, tá? O pessoal que estava meio dormindo, aí acorda, a gente está quase terminando aqui, então inclui as famílias para essas orientações. Hoje a aula é para pacientes e famílias, eu dei um espetáculo aí, um pouquinho de um aperitivinho do que vai ter amanhã dos profissionais de saúde, mas se isso serve para as famílias também, serve para os pacientes. Seja impecável com a sua palavra, perca a paciência, mas não dê vexame. Ser impecável com a sua palavra é aquele momento em que você tem a escolha de abrir a boca para algo que possa ser mudado, ou se você pode fazer silêncio para estruturar melhor aquilo que você precisa dizer. Seja impecável com a sua palavra. Jamais tire conclusões sem perguntar. Tem muitas estratégias de você abordar a vontade de uma pessoa, que não é perguntando para ela o que ela faria quando estivesse morrendo. Você pode abordar isso de diversas formas. Não tire conclusões antes de perguntar nada. Ah, mas eu achei, porque eu pensei, porque aquela hora que você disse, aquele jeitinho que você me olhou, porque você não ligou, aí eu entendi que não, não entenda nada. Seja objetivamente prático. Pergunte. Nunca faça para o outro aquilo que você quer para você. Então você fala assim: mas eu no seu lugar, então eu suponho eu tenho câncer de mama,
Então, a primeira coisa que estou conversando com a Anami e falo assim, Ana Michele, eu no seu lugar faria isso. Ela pode me responder tranquilamente, na maior tranquilidade, sem dar vexame. Quando você tiver câncer de mama, você faz. Olha que interessante. Você já sabe o que fazer quando você tiver câncer de mama. Porque este câncer é meu, a vida é minha. E eu quero fazer deste jeito. Você me ajuda a fazer do meu jeito? Se você não quer me ajudar a fazer do meu jeito, então obrigada pela torcida. Não me atrapalhe. É essa a grande mensagem compassiva. Você está ali para ajudar o outro a ser ele, a viver a vida dele, não o que você acha que ele precisa viver. Permita que todos os envolvidos possam ter condições de avaliar a melhor decisão. Você pode abrir a conversa. Ana Michele pode chegar para mim e perguntar, Ana, o que você acha que seria bom eu fazer nesse momento? Você tem alguma sensação de que caminho eu posso trilhar? E aí, quando ela me faz essa pergunta, quando o meu paciente faz essa pergunta, ele está me colocando a prova da minha disponibilidade de eu pensar junto com ele, não pensar por ele. Entendem a diferença? Você não vai tomar decisões pela pessoa, você vai tomar decisões junto com ela. Eu não posso passar pela vida dela por ela, mas eu posso passar junto dela, acompanhando todo esse trajeto. E todo mundo aqui, faça sempre o seu melhor, o que não significa que seja perfeito. A gente teve no começo da nossa história aqui, quando começamos a aula, todo mundo fazendo o melhor. Saiu perfeito? Saiu perfeito depois que começou, mas até que começasse a gente estava nas tentativas. E estava todo mundo fazendo o melhor que podia. Buscar o melhor é ser perfeito, é estar vivo. A gente está ao vivo na vida, a gente não está em edição, a gente não está ensaiando o viver. A gente está ao vivo. O tempo inteiro a gente está ao vivo. E aí você tem que buscar conhecimento que você não tem. Então, seja humilde, fala, não sei. A gente é capaz de receber as críticas que fazem sentido para o nosso amadurecimento. Teve um dia que eu fiz uma postagem e usei de um termo arrogante. E aí um colega muito amado me chamou a atenção. Não ficou legal, Ana. E aquele momento eu entendi que talvez ele tivesse razão mesmo. Eu acho que não foi legal o tom que eu usei. E eu mudei. Em outros momentos, tem pessoas que são muito cruéis que chegam e falam assim: você foi muito arrogante. Aí eu falo: ah, peguei certo. Ah, agora eu acertei a mão. Podia até ter apertado um pouquinho mais. Dependendo de quem fala, existe valor no que é dito. Então, por isso que é importante que vocês tomem muito cuidado com o que falam, porque senão você perde o valor do que você diz. Bons motivos para compreender as evidências de parceria entre cuidado paliativo e oncologia. Cuidado paliativo pode melhorar a sobrevida. Então, a gente, além de não abreviar a vida, faz as pessoas viverem mais. A gente otimiza o controle de sintomas e aumenta a elegibilidade e tolerância do paciente a tratamentos diversos do câncer. Não é que a gente manda os pacientes pararem de fazer tratamento, eles melhoram tanto que eles podem continuar tratamentos, às vezes até bastante ousados. Maximizamos o apoio psicossocial. A gente previne uma morte prematura de um tratamento excessivamente agressivo e minimizando as outras intervenções agressivas, como, por exemplo, a tal da intubação no final de vida, uma combinação desses fatores. A escolha, gente, não diz respeito a qual caminho, mas como que nós vamos andar por ele. Temos uma doença grave que ameaça a continuidade da nossa vida. Nós não temos escolha sobre isso. Acontece. Acontece com quem faz tudo certo, acontece com quem faz tudo errado. A gente tenta minimizar os nossos riscos, mas somos humanos e estamos, a despeito de todas as medidas preventivas, sujeitos a trilhar um caminho de adoecimento. Como que a gente vai andar por ele é a questão que está na nossa mão. Em meio século, os cuidados paliativos evoluíram de uma filosofia de cuidados para uma disciplina profissional na medicina, e muitos países têm um corpo definido de conhecimento e de apoio. E a questão agora não é mais se cuidados paliativos devem ser fornecidos para os pacientes com câncer, mas quando e como eles vão ser administrados para otimizar os resultados de tratamentos que são oferecidos para esses pacientes. Essa imagem aqui é uma imagem de uma paciente em cuidado paliativo exclusivo, que chega de olhos fechados porque não vale a pena abrir os olhos e olhar para a cara das pessoas que têm pena dela. Não vale a pena abrir os olhos e olhar para profissionais de saúde que olham para você com aquela cara de que não tem nada para fazer, com aquela cara de frustrado, com aquela cara de quem está sendo e se sentindo incapaz de fazer alguma coisa por você. Então eles ficam de olhos fechados.
Quando a gente oferece o cuidado que nós sabemos fazer, as pessoas não só elas abrem os olhos, como elas querem pôr óculos, para ver se elas estão enxergando direito, se existe esse tipo de gente que se importa com o sofrimento das pessoas. E eu espero que cada vez mais tenha muitos milhares, milhões de brasileiros da área da saúde que saibam transformar essa situação nessa aqui. Porque não é impossível, isso não é milagre. Isso é conhecimento, isso é habilidade, é competência e pode ser aprendido. Não é, olha que bonitinho, esse povo que não sabe nada, fica tentando se esconder. E a falta de conhecimento está engordando tanto, está engordando tanto. A falta de noção, a falta de compreensão, a falta de compaixão, está engordando tanto que não dá mais para se esconder. Não é mais possível esconder essa incapacidade de interação com o sofrimento das pessoas com câncer. Todo mundo está vendo. Então, vamos ajudar essas pessoas a buscarem conhecimento. E quem não estiver disposto a conhecer, que pelo menos esteja disposto a indicar quem sabe. Já vai ser um grande avanço. Cuidado paliativo é uma medicina de evidências que é baseada no indivíduo. A gente identifica o padrão de saúde individual e oferece cuidado de uma maneira organizada e planejada pelo paciente, pela família e pela equipe. Então, cuidado paliativo é um modelo de assistência que é baseada na evidência científica, que é a ciência. A gente não tira coisas da nossa cabeça, não é uma questão de bom senso, não é um bom coração, tá? Você pode ter até um coração peludo, mas se você tem conhecimento de cuidado paliativo, você pode unir a ciência modificada pelo indivíduo, que é a arte. A gente falou até agora, né, de uma coisa, das coisas mais concretas da dinâmica, né, então de sintoma físico, da questão das perdas, e aí conforme o cuidado paliativo vai atendendo ao paciente e à família, vai podendo acolher o paciente e a família e oferecer esse tipo de suporte, o que surge são essas palavrinhas aí: biografia, autonomia, escolhas, propósito e sentido de vida. Tem alguma palavrinha aí que você fala, essa daí não quero não, essa eu prefiro não gostei, não faço uso de escolhas, deixo que alguém escolha por mim, ou não costumo escolher no restaurante, como que o garçom me traz, ou não quero ter sentido de vida, ou não, abro mão da minha autonomia. Eu acho que não, né? Eu acho que biografia, poder construir a sua história, autonomia, escolhas, propósito, sentido de vida, é o que todo mundo quer. Daqueles 10 que 10 vão morrer, é o que os 10 querem. É poder seguir nessa caminhada da vida, sustentando a possibilidade de ter escolhas, de ter propósito e de sentir que a vida vale a pena. Você passa, não? Aqui é uma imagem que eu gosto muito quando as pessoas perguntam, né? Como é que a gente lida com isso, né? O que faz o cuidado paliativo? Isso daqui traduz bem claramente o que o cuidado paliativo faz com a gente em relação a aprender a lidar com o sofrimento decorrente do adoecimento de uma pessoa que a gente cuida, e esse adoecimento ameaça a continuidade da vida dessa pessoa, e a gente não quer se afogar nesse sofrimento. Aí a gente pode usar essa coisa super prática aqui, que é não se importar, né? Você usa esse equipamento aqui, tá? Não se importe, não se envolva. O problema não é seu, o problema é do sistema, o problema é do governo, o problema é da família, o problema é do paciente. Aí você usa um escafandro, né? Fica super confortável você mergulhar no sofrimento do outro, onde você mal consegue enxergar o que está na sua frente. Cuidado paliativo te ensina a mergulhar fundo. Você aprende a respirar debaixo dessa água aqui. Você aprende a lidar muito de perto com uma condição humana muito profunda, muito essencial e por isso muito bonita. Essa intensidade da beleza só pode ser vista para quem sabe fazer um mergulho assim, como ser humano na história. Existe uma técnica para poder fazer esse mergulho aqui. Essa técnica te permite chegar nessa profundidade. E aí, nessa profundidade, você pode tocar essa beleza, sem se afogar nela. Você pode interagir com essa beleza, sem você precisar ter medo de sofrer aquela tristeza que aquela pessoa está sentindo. Vai chegar teu dia de sentir tristeza, mas a partir desse movimento do mergulho contínuo, repetidas vezes, junto de muitas vidas,
você vai aprendendo a mergulhar em si mesmo também. Então, é esse aqui o aprendizado que o cuidado paliativo traz para a gente. Porque o que é comum é a gente ouvir frases desse tipo, né? Eu só quero falar que aqui tem muita morte. Essas são frases de 2 enfermeiras, tá? Você sabe que tem dias que eu vou para casa e falo, hoje tem um paciente ruim, eu sei que ele vai morrer. Eu vou embora rezando, pedindo para Deus para que o paciente não vá comigo, não no meu dia, no meu horário de trabalho. Eu fico com sensação de medo, sabe? Então eu vou embora e fica assim. Já saio pedindo para Deus, já que tem que ir, que vá no horário que eu não estou trabalhando. E a outra era como se fosse uma pessoa da família, era como se morresse alguém da família. Eu nunca tive ninguém que morreu assim, tão próxima. Esses 2 relatos têm a ver com esse lugar de sofrimento do profissional de saúde que ele não cuida, e que faz com que ou ele se afaste totalmente das suas emoções, da possibilidade de sentir, e aí também tem uma pegadinha, se você se afasta da sua possibilidade de sentir dor, você também se afasta da sua possibilidade de sentir alegria. Então isso vai contribuindo para o processo de burnout, que a gente não vai falar hoje, mas que vai contribuindo para esse tipo de processo. Eu falei de biografia, né, antes. E aí a gente trouxe essa questão das falas das enfermeiras e profissional de saúde, tudo aquilo que a gente fala, que a gente deseja para o nosso paciente, né, a possibilidade de escolhas, autonomia, biografia, a gente também quer para o profissional de saúde, a gente quer para todo mundo que está envolvido, todo mundo faz parte desse negócio. E essa última fala da enfermeira fala bem disso, traz bem disso, nossa, é como se fosse alguém da minha família. Porque em alguns momentos, uma sensação de proximidade que se constrói com os pacientes, que é muito forte. Né? Então, quando a gente fala de biografia, a gente fala das nossas histórias. A gente fala de poder compartilhar e contar as nossas histórias. Todo mundo, profissional de saúde, paciente, a família, todo mundo que está nesse processo. A gente fala das relações que a gente constrói. Que relações são essas? Como que eu construo as minhas relações? De que forma que elas foram construídas anteriormente? E aí, se eu tenho relações que são muito julgadoras, relações que estão sempre pondo o dedo, sabe? Eu acabo abordando todas as outras relações que eu construo nesse mesmo teor. Se eu construo as relações de uma forma mais amorosa, mais leve, sem aquele laço muito apertado, eu posso ter, isso me permite fazer isso com outras pessoas também. Quais são os valores que a gente carrega? E aí, de novo, o paciente pode ter um certo pacote de valores e você pode ter um outro, mas isso não pode impedir que essa relação seja construída. Paciente, família, equipe, os médicos, enfermeiras, técnicas de enfermagem têm sonhos. Eles estão lá porque faz parte de alguma coisa dentro deles, está lá, né? Os profissionais de saúde, os pacientes está óbvio, e a família também, tem aqueles que vão e tem aqueles que não vão, tem aqueles que vão visitar, tem aqueles que se oferecem para ajudar, e tem aqueles que se afastam, que falam, não dou conta, não sei o que fazer, não sei o que falar, e às vezes isso está muito ligado com a última palavra que está aí, que é o luto. Então, se eu não dei conta de viver os meus lutos, se eu não dei conta de processar as minhas perdas, eu não dou conta de seguir me aproximando de pessoas que estão vivendo lutos. Então, esses afastamentos familiares, se a gente for olhar e observar com cuidado, tem muito a ver com lutos que não foram resolvidos lá atrás. E aí fica muito difícil lidar com o que está acontecendo aqui agora. Mas isso também tem a ver com a vida do profissional de saúde, com a possibilidade dele sentir que a vida dele tem sentido, porque ele está lidando com alguns lutos também. E os desejos, né? Quais são os desejos que o paciente tem, que a família tem, que está em sintonia? Quais são os desejos que o médico tem, que está em sintonia com os desejos do seu paciente, que a equipe tem, que está em sintonia com aquela família? Então é importante olhar para isso, porque tudo isso faz parte da possibilidade da construção dessa biografia até o fim. E é isso que cuidar paliativo quer oferecer, a possibilidade de você cuidar das suas relações, de você sustentar seus valores, seus sonhos, seus desejos e processar seus lutos. Passa, Ana. Autonomia. Quando a gente fala de autonomia, fica, em geral, né, vem a coisa da independência, de poder se locomover, de poder
continuar trabalhando, e eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho mais e falasse de autonomia num outro lugar, que é a autonomia que me diz que eu posso pedir ajuda. A autonomia que não é só eu tenho que dar conta o tempo inteiro de continuar fazendo as coisas como eu sempre fiz. É a autonomia que me permite me expressar na minha frustração, na minha solidão, na minha vivência. Então, pedir ajuda é parte do nosso processo de autonomia, de me manter conectado com a minha ética. O que me ajuda a me manter conectado com a minha ética é a minha possibilidade de sustentar a minha compaixão. Então, eu não estou fazendo as coisas porque me falaram que tem que fazer, ou eu não estou cuidando daquele paciente daquele jeito porque está no protocolo. Eu estou fazendo porque existe uma ética dentro de mim, que fala que é assim que a gente faz. E essa ética a gente sustenta conectada com a nossa compaixão. A autonomia é que a gente se reconhece humano, e que ser humano é ser vulnerável. Não dá para separar a nossa humanidade da nossa vulnerabilidade. E ter autonomia para poder fazer esse reconhecimento, percebe que está numa camadinha bem lá embaixo, a gente deixa de ser só ego, só eu consigo, eu faço, eu vou, e a gente passa a incluir nossa, talvez eu não queira dar conta de fazer isso sozinha agora. Talvez eu queira me deixar descansar um pouco mais, ou talvez eu queira compartilhar disso com alguém. Autonomia de se cuidar e de cuidar das relações que a gente valoriza. E aí eu sublinhei relações em especial, porque eu não tenho como cuidar do outro, de transformar o outro, mas eu tenho como cuidar do que eu ofereço na minha relação com o outro. Então eu posso cuidar de mim, esse é um lugar de autonomia muito importante, especialmente nesse caso, quando a gente fala dessa questão do escafandro que a Ana falou, cuidar de mim para poder continuar trabalhando, cuidar de mim para fazer aquilo que eu amo fazer. E cuidar das relações. Então, cuidar se aquela pessoa falou alguma coisa e eu não gostei, eu não posso mudar o que ela falou, mas eu posso cuidar da minha relação com ela. E falar, nossa, não aconteceu alguma coisa? Eu posso me manter disponível para estar presente num momento de fragilidade do outro. E cuidar da minha relação com ele. Ele pode não estar lá para oferecer muita coisa, mas eu estou lá. Eu posso estar lá. Eu posso estar lá para oferecer a minha presença, se eu não sei o que falar, por exemplo. Né? As pessoas se preocupam tanto com, meu Deus, o que eu falo? E às vezes não é para falar nada mesmo. É só para ficar lá. É só para sinalizar para o outro, olha, tudo bem você não estar no seu melhor hoje. Eu estou aqui. E eu te espero. Amanhã eu volto. Mas é manter a presença compassiva, ética e vulnerável dentro das relações. Essa autonomia é um lugar mais amplo. Tá? Não esquecer que todo sofrimento é uma urgência. Não é para esperar a semana que vem, não é para esperar a próxima consulta, não é para esperar o próximo exame, não é para esperar a próxima vida, tá? Todo sofrimento é uma urgência. Existe uma diferença entre urgência e emergência. Emergência é aquilo que não pode esperar 5 minutos. A urgência pode esperar 5 minutos, mas ela precisa ser ouvida, ao menos. Então, existem urgências que dizem respeito a sofrimentos físicos, outras em sofrimento emocional, outras vezes são as relações que pedem urgência. Como a Cris falou, né? Como é importante a gente olhar para as relações, porque muitas vezes quando a gente está doente, fisicamente, nós estamos precisando de ajuda, nós ainda somos capazes de cuidar das relações. Então, se você está dependente de alguém, nunca diga que é ruim dar trabalho. Seja um trabalho gostoso de ser feito. Então, se você dá trabalho para alguém, a hora que a pessoa estiver trabalhando por você, se agradece, se dá um sorriso. Não é pesado sorrir, não é difícil. Eu lembro quando eu cuidava da minha mãe, a gente ia ajeitar ela na poltrona, ela dava um beijo e ela falava muito obrigada. E aí tinha discussão entre as cuidadoras, quem queria cuidar dela. Não é que era fácil cuidar. Porque quando a gente dá trabalho, a gente dá trabalho, reconheça. E não tem coisa mais desagradável do que você dar um trabalho e dizer que não quer oferecer isso para a pessoa que está disposta a trabalhar por você. Isso machuca. Quando alguém está se empenhando muito em cuidar de você e você diz, eu não queria dar esse trabalho. Era melhor que você dissesse, eu estou dando um trabalhão para você, né? E eu espero que eu possa
fazer com que esse trabalho não seja tão pesado, que eu seja uma pessoa gostosa de cuidar. Isso é urgência também, porque é o sofrimento de quem está cuidando o que está acontecendo ali. Então, não é pesado você passar uma noite em claro cuidando de alguém que sabe sorrir. Não é. Então, lembre-se disso, porque aí vocês podem continuar cuidando das relações, mesmo quando o corpo de vocês precisa de cuidado. A verdadeira vitória, gente boa, não é de quem... A verdadeira vitória é de quem está a favor da vida. Não é de quem luta para que a guerra continue. Vocês não estão em guerra contra o câncer. Vocês estão vitoriosos pela vida. Vocês estão aqui assistindo, vocês estão aqui podendo ouvir, vocês estão dando risada de alguma ironia que eu fale, vocês estão emocionadas por alguma coisa que a Cris e eu tenham dito. Vocês estão felizes de estar aqui com a gente, celebrando 18 anos de uma história. A gente se preparou todo esse tempo para poder conversar com vocês. Então, para a gente, é uma grande vitória. A gente está a favor da vida de todos nós, né? Não só de vocês. E a gente não quer guerra com ninguém. Quem tá loiro de batom, brinco de pérola, não quer guerra com ninguém, né? Quem tá com um quadro lindo ali atrás também, que passa um gato maravilhoso, a gente não quer guerra com ninguém. A gente só quer proporcionar vida e felicidade para as pessoas. Porque é muito chata essa mania de falar que tal pessoa perdeu a batalha, né? É chato pra caramba, para não falar um palavrão. E aí eu coloquei algumas das figuras que eu amo muito, e metade das figurinhas que estão aí perderam a batalha. O que é isso? O que é isso? Shakespeare perdeu a batalha. Shakespeare perdeu a batalha? Mary Oliver perdeu a batalha. Onde já se viu? Super poetisa, perdeu a batalha. Cicely Saunders, a grande pioneira de cuidado paliativo, perdeu a batalha. Dorival Caymmi perdeu a batalha. Faz sentido a gente falar essas frases? Faz o menor sentido. Então, você passa o próximo, Ana? A gente precisa de novas narrativas. E para ter essas novas narrativas, a gente precisa falar. A gente precisa compartilhar. E nesse lugar de compartilhar, é um lugar como essa plantinha aí que está nascendo, que, porque está nascendo, ainda é frágil. Essas novas narrativas, quando surgem, são frágeis. Elas merecem cuidado, porque a gente está falando aquilo que a gente nunca ouviu a nossa voz falar em alguns momentos. E aí a gente fala, nossa, será que eu estou louca? Nossa, mas ninguém falou isso ainda, e eu vou falar, acho que eu vou atrapalhar, né? A gente precisa dessas novas narrativas. A gente precisa das pessoas conectadas com elas mesmas para poderem cuidar desses brotinhos que vão surgindo, que são brotinhos de vida, e que eles surgem sempre. Até o último minuto, eles estão surgindo, eles estão brotando. E sentido de vida, porque tem que fazer sentido. E aí, eu e a Ana, a gente se despede de vocês com um trechinho do Hilke, que ele fala, sua vida, a partir desse momento, há de encontrar caminhos próprios, que sejam bons, ricos e largos. É o que lhe desejo, muito mais do que ele possa exprimir. E aí a gente finaliza com esse convite, né? Seja um portador sintomático de esperança. Essa esperança, né? Todo mundo é portador de felicidade, tem bastante gente assintomática, né? Mas seja um portador sintomático de esperança. Demonstre isso. Tenha sinais e sintomas de quem tem esperança. Que a gente tem. Exato. Sigam a gente lá no Casa do Cuidar. Siga o site. Como diz um grande herói, sigam-me os bons. A gente vai abrir para pergunta, é isso? Eu acho que ia ser bom, né, Nami? Vamos. A gente já até separou aqui, enquanto ia passando os slides, algumas dúvidas que foram surgindo. Para quem está aí online, fora da plataforma aqui do Zoom, fique sabendo que aqui temos um espaço onde está parte da comunidade da Casa Paliativa mesmo. Então, em sua maioria, pacientes e familiares que são cuidadores de pacientes que se beneficiam de cuidados paliativos.
Então, a gente tem contribuído um pouco com a sociedade para falar sobre isso, né? Não só aqui entre a gente, mas para fora. Então, acho que já é uma grande revolução, porque quando eu comecei com essa história de paliativas, eu era totalmente sozinha e chicoteada, porque eu não conseguia compreender que, no fundo, eu só queria viver bem e oferecer às pessoas essa possibilidade que é tão incrível também. Então, eu vou chamar aqui as pessoas queridas para fazer algumas perguntas que a gente já foi falando aqui no chat. Josi, está aí online? Estou aqui. Bom, eu queria perguntar, doutora Ana Cláudia, qual a diferença entre o tratamento tradicional e o tratamento paliativo? E se tem um momento que a gente tenha que empregar o tratamento paliativo, o momento correto? Tem muita gente, Josi, que pensa exatamente dessa forma, assim, é uma coisa ou outra. Então, o tratamento da doença, que é o considerado, entre aspas, o convencional, é um tratamento que é aplicável em qualquer instante, do diagnóstico precoce, passando pelas fases medianas e a fase final, é possível que a doença mereça tratamento, mesmo que ela esteja numa fase final de vida. Por exemplo, na oncologia, a gente vai ver que no final da vida não é muito adequado se manter o tratamento da doença, porque o tratamento com quimioterapia é um tratamento muito agressivo. E quando a gente diminui a agressividade, esse corpo consegue sustentar a vida por um tempo, mesmo que esteja em cuidados paliativos exclusivos. Então, o tratamento paliativo, ele se dedica ao alívio do sofrimento. Então, ele não é uma escolha, não é uma coisa ou outra. Ela pode caminhar junto durante todo o tempo. Em especial na oncologia, pode chegar um determinado momento onde não é mais necessário ou não é mais recomendado que se use quimioterapia ou tratamento da doença do câncer. E só ofereça para o paciente o caminho de cuidados para o sofrimento dele. Então, que não é nem o só, né? Ele é muito mais do que o só tratamento da doença de base, né? Mas eles podem caminhar juntos até o último instante. Simone, a gente pode ir já para a próxima pergunta. Microfone, sim. Pronto, desculpa. Então, é sobre democratizar o acesso. Muitos pacientes e familiares ouvem dos médicos, né, assim, não há nada mais a ser feito, não posso fazer mais nada no seu caso. E diante dessa constatação, ainda assim, eles não indicam cuidados paliativos. Em algumas cidades também no Brasil, nem possuem suas equipes, né? A gente sabe, né? A gente tem visto aí. E aí, a pergunta é, então, como que as pessoas vão chegar, vão acessar os cuidados paliativos se os próprios médicos não conhecem ou têm pouca informação ou tabu sobre os cuidados paliativos? Esse tem sido o trabalho da gente nesses anos todos, Simone, é de levar esse conhecimento para todos aqueles que querem aprender. A gente não pode obrigar todo mundo a aprender. Eu estou envolvida em muitas ações sobre o ensino de cuidados paliativos e acesso a cuidados paliativos no Brasil. Então, teve até uma informação que numa palestra que eu dei uma informação que eu preciso corrigir, que eu falei que todo o processo de políticas públicas estava sendo construído pelos três poderes, e na verdade os três poderes não é o judiciário, executivo e legislativo, os três poderes são federal, estadual e municipal. Então, existe uma ação brasileira num contexto de governo para oferecer as políticas públicas de acesso na atenção básica. Mas uma vez que você tem essa ideia, você consegue mostrar a importância dessa ideia, você tem aderência à ideia, até que isso se torne real, para ter acesso para 900 mil brasileiros por ano, né? Pelo menos, se fosse ao menos no último ano de vida dessas pessoas, a gente tem que formar milhões de brasileiros para fazer isso, né? Então, é um trabalho muito grande? É um trabalho de formiguinha? Mas ele está acontecendo, Simone. Então, essas famílias, muitas vezes, vão se tornar, as famílias e os pacientes vão se tornar o instrumento de transformação desses profissionais de saúde. De falar para o médico, doutor, eu gosto muito do senhor e eu adoraria que o senhor fosse capaz de cuidar do meu sofrimento também. O senhor não gostaria de aprender sobre isso?
sabe? Dá um livro de presente, manda um vídeo, agora tem assunto, né? Antes, quando eu estava fazendo cuidado paliativo, quando eu fui aprender, não tinha internet. E se tivesse, se eu colocasse lá cuidado paliativo, não ia ter o vídeo de um inspirador para passar e falar assim, nossa, eu quero aprender o que essa pessoa sabe fazer. Agora tem. Então, não está perfeito? Não está, Simone. Mas existe um caminho que está sendo construído e um caminho muito legítimo e muito correto. Acabou de ser publicado um manual de cuidados paliativos que foi escrito pelo Ministério da Saúde, junto com o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, junto com equipes de cuidados paliativos de ponta do nosso país. Está pronto, está em texto português habilidoso, de compreensão. Não é difícil você ter acesso a essa literatura, só é difícil o profissional querer aprender. E o querer aprender, muitas vezes, tem que assim, dissolver a barreira do tabu. Então, é como a Ana me fala muitas vezes, vocês já chegam para os médicos e falam assim, eu sou paliativa, já foi metade do trabalho está feito. Ele só tem que lidar com a informação que ele já está recebendo. E ainda assim eles não conseguem, porque são seres humanos que se fragilizam diante desse tema, que acham que estão fracassando. Então, o oncologista ele pensa que se ele disser para você, olha, Simone, eu não tenho nada aqui dentro da oncologia para te oferecer que possa modificar a história da sua doença, e eu queria muito que você passasse em consulta com a doutora Ana Cláudia. E muitos médicos não têm coragem de falar isso, porque eles acham que eles estão mandando você para a morte. Eles estão dizendo para você, a legenda disso é, olha, eu sou burro, eu sou incapaz, não consegui, escolhi mal o seu tratamento. Então, eles precisam ser acolhidos nessa fragilidade deles, para que eles possam indicar. Mas eu entendo que vocês não têm tempo para esperar isso. Então, você não tem tempo para esperar a maturidade da medicina, dos médicos, enfim, corre atrás. Não desista. É como aconteceu no início da conversa aqui. Foi meia hora tentando. A gente não pode desistir da nossa própria vida, né? Tem a casa paliativa, eu espero que tenha muitas organizações que agora se coloquem a serviço de fato das pacientes e não das doenças, né? Porque tem muita gente que está a serviço da doença, né? De evitar que a doença, põe todo o foco para evitar a doença. Mas, bicho, o câncer não vai desaparecer. Desculpa dar essa má notícia, mas não vai desaparecer. Nós vamos ter que lidar com isso. Vamos torcer, vamos rezar, fazer um grupo de oração para que o câncer desapareça da face da Terra agora. Não vai, tá? Sinto muito. Então a gente tem que lidar com a realidade. E aí lidar com a realidade às vezes é ser persistente, Simone. Tem que ir à luta mesmo. A Patrícia queria fazer pergunta. Microfone. Boa tarde, doutora Ana. A minha dúvida é sobre o uso do cloridato do tramadol, né, que é um derivado da morfina. Eu sinto dor, eu faço uso desse medicamento há 2 anos e muitas vezes eu me seguro para não tomar o medicamento porque eu tenho medo porque eu tomo esse medicamento há mais de 2 anos, de que no momento que eu esteja na fase final, ele não faça mais efeito e eu não tenha outro recurso para a dor. Então, assim, eu tenho medo de eu ficar dependente do remédio e que eu não tenha outra alternativa. A gente sabe, Patrícia, que dentro do tratamento da dor, a gente tem uma escada analgésica, que é recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Talvez seja dos tratamentos mais fáceis de aprendizado médico, seja esse. Você está no segundo degrau da escada analgésica. O primeiro degrau são analgésicos simples. O segundo degrau são analgésicos que têm uma potência inferior à morfina, mas que tem o mesmo mecanismo de ação. E aí, no degrau maior, que é o terceiro degrau, é quando você tem a morfina e medicações semelhantes nesta potência. Então, no segundo degrau, você vai interagir com uma dor moderada, que é em torno, se a gente fala da escala de 0 a 10, 0, nenhuma dor. 10, a pior dor que você já experimentou na sua vida. Você está na escala moderada, está entre 5 e 7, o nível de dor. E o tramadol é uma medicação muito adequada para controlar esse nível de dor. No momento, se acontecer de você ter uma mudança no padrão da sua dor, pode ser que o médico precise modificar, subir um degrau de analgesia. Em paralelo a isso, existem medicações que potencializam a ação desses medicamentos. Então, existe a chance de você resolver, aliviar a dor de um paciente com câncer em até
90% das vezes, só com analgésicos, sem precisar de procedimentos. Se ainda assim a sua dor for muito intensa e não resolver com analgésico, mesmo no 3º grau, mesmo com os outros remédios que a gente chama de adjuvantes, ainda assim existem recursos para aliviar a sua dor. Então, o que eu posso te dizer é que quando você abre mão de ter a dor aliviada, você está abrindo mão de tempo de vida gostoso de viver. Então, não resolva os problemas que você ainda não tem. Você não tem ainda a dor insuportável, você ainda não está no seu último dia de vida, você está aqui agora, e aqui agora o tramadol é um remédio maravilhoso para conter a sua dor e fazer com que você seja feliz nesse momento. Então, não abre mão disso, não vale a pena não. Toma remédio. Tá bem. Agora a gente vai uma pergunta de uma familiar, né? Que eu acho que também é um grupo que também é muito desassistido, né? Nessa questão de doenças graves. Tati. Cuidados paliativos, quando eles são ofertados, na sua grande maioria, são para pacientes oncológicos, pelo menos é o que eu tenho visto agora que eu entrei nesse mundo paliativo. Meu marido tem insuficiência renal crônica e faz hemodiálise. E mesmo o transplante, a gente sabe que não é uma cura. E a mesma máquina que deixa ele vivo é aquela que deixa ele totalmente debilitado, principalmente acometendo o coração dele. Os renais, eles morrem, a gente costuma falar que eles morrem feito moscas lá na clínica. Teve uma semana, um mês passado, que morreram 7 em apenas uma semana, em função dessa debilidade que vai dando, e principalmente o coração que vai sendo afetado com a máquina. E apesar de tudo isso, não existe cuidados paliativos para pacientes que têm esse diagnóstico. Como que essa realidade pode ser mudada, sendo que até no mundo oncológico, os próprios oncologistas não encaminham para cuidados paliativos, que dirá os renais crônicos. Meu sonho, minha esperança é que um dia essa categoria de paciente também seja contemplado com esses cuidados maravilhosos. A gente sonha junto, mas eu não duvido que vai ter. Eu tenho certeza que o momento vai chegar, porque a gente tem um crescimento do cuidado paliativo dentro do interesse dos estudantes de medicina. Eu tenho agora, estou agora com acho que 27, 28 estudantes de medicina que estão muito próximos de mim nesse trabalho de levar informação de qualidade, concreta, real, acessível aos estudantes. A gente está tentando mudar isso dentro da universidade, porque vai ter muito estudante de medicina que vai querer fazer nefrologia, e eu tenho grandes expectativas em relação a esses futuros nefrologistas, futuros cardiologistas, pneumologistas, que não tenham a necessidade de chamar um especialista para qualquer bobagem que aconteça, que eles saibam conduzir o processo todo do cuidado até o último instante. E que as pessoas, um lugar onde falecem 7 pessoas numa semana, precisa ter conhecimento de cuidado paliativo. Porque é como você diz, eu imagino que morre como mosca, porque ninguém comenta sobre isso no dia seguinte. A pessoa não foi na próxima sessão e todo mundo finge que a pessoa não existiu. E aí vem aquela história lá, não quero ser esquecido, cara, eu faço diálise há 8 anos, no dia que eu não aparecer, ninguém pergunta o que aconteceu, como é que tá minha família. Cadê o psicólogo dessa unidade? Cadê o nefrologista dessa unidade que não tem a capacidade de sentar e conversar com um paciente que está tão debilitado, que pode ter sim o direito de fazer escolha, falar, olha, eu quero ficar em cuidado paliativo. Eu acho que para mim não faz sentido mais continuar nessa diálise, porque o tempo que eu tenho de vida, eu não quero ficar 4 horas aqui sucumbindo na máquina, eu quero ficar em casa com minha família, não quero ter dor, eu quero ser cuidado. E aí esse espaço precisa ser aberto dentro de cada especialidade. É o trabalho que a gente se dedica dentro da Casa do Cuidar, de estimular que pessoas que querem, médicos de todas as especialidades, possam se aproximar e aprender como conduzir o cuidado de seus pacientes em todas as especialidades, não só da oncologia. Não se morre só de câncer no Brasil. Então, essa condição, Tatiana, para mim é irrevogável, é indiscutível. Tem que ter aprendizado, sim. Eu não sei se a gente vai conseguir consertar o que já aconteceu. Através da pós-graduação, a gente consegue melhorar muito a qualidade da assistência desses pacientes.
Então, convida os médicos da unidade de nefrologia que teu marido frequenta para eles começarem a estudar sobre isso. Fala assim, olha, moço, você não pode perder 7 pacientes com essa cara de paisagem aí. Você está dentro do escafandro, meu anjo. Você precisa, né, estudar, cara. Não pega bem você não saber interagir com isso. E faz mal, inclusive, para você, porque imagino que para você não seja uma coisa muito fácil, né? Depois de uma semana, você não vai encontrar mais 7 pacientes que você estava cuidando há 5, 6 anos. Então, interage, comecem a falar sobre isso. Vai vir paulada? Vai, já vou avisando. Vai dar bronca, tal, aí você faz, capô, sinto muito, a pessoa não entendeu. Não leve nada para o lado pessoal, tá? Porque quando as pessoas não querem falar sobre isso, diz muito mais respeito à dificuldade delas de falar sobre isso do que a capacidade de vocês de ouvir o que elas têm para dizer, tá? Totalmente. Eu só queria te contar, Tati, minha sogra era diabética. E também, no momento que ela estava muito, muito grave e faleceu, né? Ela faleceu depois de alguns meses, mas todo esse processo de gravidade, da condição dela, a gente, como família, teve que ir atrás, de falar, não, a gente quer um paliativista, não, a gente não quer mais esse tipo de tratamento mais agressivo. Ela fez escolhas. É um lugar complicado, porque é esse, a gente está num lugar que a gente quer ser cuidado, a gente queria que o povo já soubesse e que já oferecesse. Mas ainda estamos numa posição de que muitas vezes a gente tem que provocar, a gente tem que falar, tem que jogar o cabelo e falar, nossa, mas e cuidado paliativo? Conhece alguém que faz? Tem que trazer a palavra, né? Então, a gente tem que continuar falando. É que eu acho que era até isso que eu queria falar aqui no encerramento, porque, não sei, provavelmente é a primeira vez que um evento abre esse espaço para ensinar cuidado paliativo para quem recebe, não só para profissional da área de saúde, enfim. Então, para que eu estou nesse momento de zerei a vida, porque eu acho que eu estou há muito tempo já tentando falar sobre isso, e eu acho que finalmente a gente está começando a ser compreendido. Então, eu convido todos os pacientes, quem está online, a não ter medo de falar sobre isso, a não ter medo de exigir o seu cuidado, não ter medo do outro lado da mesa, não tem o bicho-papão, não é um ser divino, é um ser humano que está aprendendo também. Então, que você olha ali de igual para igual, que não é essa relação dele estar aqui e você está aqui, não, é aqui, ó, um olhando no olho do outro. Então, não tenha medo, fala o que você está sentindo, fala a forma como você quer ser cuidado e fala, gente, fala. Eu só consegui estar aqui hoje, estou bem, tenho os meus projetos, tenho todo esse sentido que eu tenho de vida, porque eu aprendi a falar, porque eu falo as coisas que eu sinto, que eu penso e que eu acredito. Então, eu espero que tenha sido importante para vocês, como tem sido para mim. Aí agora eu vou passar a palavra para as minhas chefas masters encerrarem, lembrando que a programação do Outubro Vivo continua, aí vocês ficam lá ligados lá no site. Cris? Nossa, acho que o que você falou, Ana Mia, é muito também a minha sensação de alegria, de muita alegria. Eu queria, dentro de mim, eu estou pulando e fazendo uma dancinha, que vocês não conseguem ver. Que é de estar aqui com esse grupo maravilhoso, falando, né? Exatamente isso que você trouxe para a gente encerrar. Porque nessa troca, a gente tem que aprender a poder falar sem se importar com se tem que sair alguém da sala. A gente tem que aprender a poder falar abraçando todo mundo que está fazendo parte do processo. E a falar como se a gente estivesse dentro de um carro para chegar em Santos. Tem que falar com carinho, porque a gente não vai poder parar e deixar alguém sair do carro. Então, é para falar com carinho até a gente chegar no nosso destino. Então, tem momentos em que a gente não sabe o que falar, a gente fica em silêncio, espera, dá um tempo. Pode chegar depois uma outra forma de você abordar aquele assunto. Tem horas que a gente vai extravasar, e aí o outro que está nesse carro também precisa entender que, nossa, tudo bem, não tem a ver comigo, tem a ver com ela, que é o que a Ana estava falando, né? Mas é assim que a gente vai trazer a questão de cuidado paliativo de forma mais ampla para o mundo. E eu sou meio sonhadora, então, para mim, cuidado paliativo tem a ver com uma forma de pensar a vida. Não só uma forma de pensar cuidado, mas é uma forma de pensar a vida. Então, é pensar que a vida vale a pena porque a gente fala o que a gente pensa e o que a gente sente e a gente age em sintonia com isso. Eu não perco tempo vivendo sendo uma outra pessoa que eu não sou.
a vida vale a pena porque a gente tem uma ética que me conecta com os outros humanos e que fazem com que a nossa vulnerabilidade não seja tão assustadora, porque não sou só eu, né? Então, estou muito feliz. Eu e a Ana, a gente viveu histórias muito das mais variadas possíveis, e a gente tinha várias estratégias para lidar com todas essas dificuldades, algumas das que foram mencionadas, né, de tipo, o médico não sabe o que é, ou ele não vai me oferecer. E a gente fazia, às vezes, até... Eu lembro da gente chegar no cafezinho, como quem não quer nada, falar com o médico, então, já pensou em oferecer cuidado paliativo para o seu paciente? A Ana estava atrás de mim, eu falei, então, Ana, fica aí, que vamos esperar ver o que ele fala. Né? E momentos em que a gente sentava para tomar um chá de menta, para poder chorar um pouco, porque foi um dia difícil, e foi com a Ana que eu fui descobrindo que eu podia me dar permissão para sofrer um dia que não era muito fácil de viver, quando um paciente que eu tinha um vínculo muito legal estava muito ruim ou tinha falecido. Então a gente acabou amparando muito uma outra. E estou muito feliz que a gente está aqui nessa casa, porque levou mais de 10 anos para essa casa muito engraçada, que não tem teto, não tem nada, virar uma casa concreta. Então, estou muito, muito contente. Obrigada. E eu só posso dizer que não tenho nada mais a acrescentar, que a vida está perfeita. A vida é sempre perfeita. Ela dá as coisas que a gente pode receber no tempo que a gente sabe viver. Então, muito obrigada por esse encontro de hoje. Esse mês todo, gente, está imperdível. Vocês tratem de... E o mais legal de ser imperdível é que dá para vocês ouvirem deitadas na cama, mesmo de pós-quimioterapia e tudo. Você pode pôr só o áudio, pode ficar de pijama. Você pode estar linda, maravilhosa. O ideal, que, já que tem tutorial de maquiagem nesse mundo agora, né? Vamos usar para aparecer aqui, né? Então a gente põe, então fica linda, maravilhosa para acompanhar, porque tem programa quase todos os dias esse mês. A gente vai ter pouca folga de alegria, tá? As folgas de alegria que vão ter são espaços de ansiedade pela próxima alegria. Então, a próxima vai ser amanhã, a gente vai dar uma aula especial para profissionais de saúde. A Casa do Cuidar sempre marcou a sua presença no Dia Internacional de Cuidado Paliativo, abrindo as inscrições para o curso avançado do ano seguinte. Então, amanhã a gente abre as inscrições. Avisem seus médicos, avisem seus psicólogos, serviço social, enfermeiro, fala, vai abrir inscrição da Casa do Cuidar, vai explicar lá o que você vai aprender, porque não posso morrer sem ter uma assistência decente da sua parte. Entendeu? Eu estou super afim de continuar vivo para ver o que você tem para me mostrar, né? Então, sigamos. Segunda-feira tem show de abertura, hein? Imperdível, hein? Da Ziza Fernandes. A gente já fez uma curadoria de músicas lá, naquela voz surreal. E também a gente vai ter peça de teatro com João Signorelli para falar o que cabe em 3 dias. Para quem todo mundo acha que vai viver pouco. Então, vamos ver o que cabe em 3 dias. Então, às 4 e às 6 da tarde, às 4 às 8 da noite. Eu não sei, presta atenção lá no site e eu sei que segunda-feira tá maravilhoso. E amanhã às 4 a gente dá um aulão agora. É isso. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã.